Me corrija, por favor, que eu devo estar errado, com certeza. Mas eu vejo a Bíblia, o homem conhecendo Deus, ele se tornando mais íntimo de Deus e ele, olha, é por aqui, e Deus vai dando os caminhos e ele vai entendendo, vai percebendo por conta do livre-arbítrio e tal. E aí tem um momento que ele manda ali Moisés para libertar o povo, que foi, acho que, a primeira Páscoa, não é isso? Isso, exatamente. Então, como é que é isso? Como é que aconteceu? Bom, vamos lá. Acho que a primeira coisa, Ricardo, que é interessante, que a galera aí vai curtir, é que assim, todas as sociedades, elas têm a sua caminhada do dia a dia, e nessa caminhada a gente tem tipo um congestionamento na história da civilização. Então, todas elas têm uma marca. Chega um dia que o pessoal, vamos dar uma parada e vamos lidar com o tempo de uma maneira diferenciada. E aí, essa data escolhida é como se fosse um reset, uma reorganização da vida em função de alguma realidade ou experiência particularmente diferenciada. Então, a gente tem o seguinte, o tempo é o tempo da cronologia normal comum, mas os antigos, e particularmente os hebreus e a tradição cristã, eles colocam o tempo, vamos dizer, a luz da experiência do sagrado, de modo que esse tempo ganha uma dimensão diferenciada. Por isso nós temos as famosas datas, né? A história da fé tem o que a gente chama de um calendário litúrgico, desde o Israel antigo, passando pela cristandade. E se a gente puder dizer assim, a gente sabe, né? Na nossa tradição cristã ocidental, as referências são Páscoa e Natal. Mas se pegar na Bíblia, a data assim, mais extraordinária e significativa é a Páscoa. E aí o que rola nessa história toda? Os israelitas são escravos no Egito. Essa escravidão no Egito é uma coisa complicada, acho que o pessoal não tem muito a noção. O Egito é um império muito poderoso que domina uma grande extensão de terra, e tem outros povos menores que estão debaixo do jugo e da força do faraó. E o faraó é tipo uma divindade, na verdade, né? E todo esse sistema social questionável egípcio, né? Que o pessoal acha bonito vendo no museu, mas se colocasse em prática aqui agora, o pessoal ia ter uma série de pontos de interrogação. Esse tipo de coisa era legitimado pelos deuses egípcios. Quando o povo está nessa condição, aí Deus mexe, né, com a vida de um indivíduo muito interessante. A história dele chama atenção porque ele tem uma história de alguém que é meio egípcio, meio hebreu, né, porque ele nasce num contexto totalmente hebreu, inclusive altamente ligado ao feminino, né? Quando ele nasce e quando ele é colocado no rio, você tem a figura da mãe, da irmã e da princesa do Egito, não tem nenhum homem. Para quem acha que a Bíblia é muito machista, né, isso chama atenção. E ele nasce por causa do trabalho de duas parteiras especiais chamadas Sifrá e Puá. E o texto bíblico é irônico, né, porque enquanto dá nome da parteira, esconde o nome do faraó, não diz quem é. Então o faraó fica anônimo e as parteiras aparecem no cenário principal. Então aí começa uma espécie de clamor contra a injustiça e a opressão e a maldade em nome dessa, vamos dizer, estrutura religiosa que existe lá. Aí o Moisés tem a oportunidade, né, por causa das circunstâncias, de crescer no palácio e aprender de tudo daquela civilização avançada, né? Vamos só expandir um pouco, se você me permite, Sayão, porque, se eu não me engano, o faraó começou a ficar preocupado porque os hebreus estavam se multiplicando demais. Verdade. Aí ele manda que as parteiras matassem os meninos. Exatamente. E aí ele fala, pô, mas tá aparecendo uns molequinhos aí, uns gurizinhos, como é que vocês não estão matando? Aí elas dizem, não, mas as hebreias têm os filhos sozinhos. Isso, elas são espertas. Elas são espertas e têm os filhos sozinhos. Mas aí foi um esquema, né? Não, deu uma desculpa ali. E aí o Moisés, como era um menino, ele deveria ser executado. Exato. E aí a mãe e a irmã que levam eles pro rio. Exatamente. Leva pro rio e aí a princesa acha. Porque a princesa estava se banhando. Isso. E aí elas, vamos jogar ali, de repente. E aí a princesa, junto com a sua corte ali, fala, o que é isso aqui e tal? E ela fala, vou criar. E isso. Aí ele vai ser criado dentro justamente do palácio. Então, isso mesmo. Então, e a história é muito curiosa porque assim, você tem um sistema autoritário, né, que é determinador na morte, e o curioso é que a família de Moisés enfrenta isso. Eles têm coragem de ter esse nenê na hora mais errada possível. E aí esse processo todo acontece
E o Moisés vai ter que tomar uma decisão na vida, né? Ou ele fica no luxo, no bem bom ali, ou ele percebe o que está acontecendo e ele se identifica com os hebreus, fica muito nítido a sua origem e ele resolve, então, enfrentar esse processo. Quando ele faz isso, dá tudo errado, porque ele perde a cabeça, ele mata o egípcio, ele foge, ele vai para o deserto, ele vai cuidar de ovelha. E aí Deus vai atrás dele e chama ele de volta. Ele tem a famosa visão lá da sarça ardente, aquele lance, né, que tudo que filme que já foi feito mostra isso com bastante arte. E aí Moisés, então, vai chefiar. E aí acontece um negócio muito significativo que tem a ver com a Páscoa, né? Deus envia 10 pragas sobre o Egito, que tem a ver com os deuses egípcios. Muita gente não sabe disso, acha que a praga, ela na verdade, está batendo de frente com uma divindade egípcia. Entendi. E aí Moisés... Então cada praga era para confrontar os deuses que poderiam controlar aquela praga, seria Exatamente. Então, é o Deus ligado ao rio, é o Deus ligado à terra, e aí cada um deles. Inclusive, o pessoal não entende por que vai morrer os primogênitos e morre o primogênito do faraó. Porque ele é o Deus único verdadeiro que está ali. Porque ele vai ser a divindade que vai dar continuidade a esse processo de opressão e escravidão. Quando isso acontece, aí o faraó não aguenta mais, e então Moisés sai. E aí vem a coisa, né? Isso que é muito interessante. Nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado, porque a última praga é a desmoralização total Exato. do poder dos deuses egípcios. Exatamente. É uma confrontação teológica, na verdade. Caramba, é uma confrontação teológica. Não parece à primeira vista. Eu nunca tinha pensado por esse... E aí eles vão, né? E é interessante, o que Deus determina? Olha, agora, quando vocês forem sair, né, isso vai aparecer no livro de Êxodo, capítulo 12, vocês devem, então, a refeição preparada é um cordeiro, né? Esse cordeiro vai ser morto e eles vão sacrificar. E quando eles fizessem isso, deveria colocar o sangue nos batentes da porta, quando o juízo de Deus viesse, para que não caísse sobre os israelitas que estavam ali aguardando a libertação. Então, peraí, então a primeira vez que aparece... Não, né? Porque Abraão já tinha... Sim, veja, isso que o pessoal não entende, vamos entrar no lado do churrasco aqui para a gente entender. O pessoal fala, mas que doideira, Deus precisa de novilho, de cabrito, de cordeiro, que coisa meio esquisita. O pessoal não entende que no mundo antigo não tem iFood. Não dá para, entendeu? Ir no Pão de Açúcar ou no Carrefour, não sei aonde. Esse povo é um povo nômade pastoril, que se desenvolveu num contexto árido e semiárido. Então, o que é que essas pessoas têm? Só tem rebanhos. Eles têm cabrito, cordeiro principalmente, e talvez, de vez em quando, muito raramente, um novilho. Então a pergunta é, esse pessoal que tem cabrito, cordeiro, o que é que eles podem oferecer? Para os amigos, para a família ou para Deus? É só isso que eles podem oferecer. E era uma simbologia, como você mesmo disse. Sim. Porque o holocausto, ou seja, você fazer o sacrifício em nome de, era para mostrar que existia uma ligação dizendo, olha, aquilo que me vale... Eu estou oferecendo. Exato. Desde Caim e Abel, né? Sim, porque ele fala, eu vou ofertar o que é de melhor. Sim. E aí, tanto é que o Caim, ele pega só o que tem de resto ali. Então, coisa. É tipo assim, é o desprendimento da... Me corrija se eu estiver errado, porque eu estou tendo uns insights interessantérrimos aqui. Claro. Porque, tipo assim, olha Deus, como eu sou despregado do material. Eu estou... tacando fogo, inclusive, para que vá para cima. Para sua presença, né? Para sua presença. É igual a criança que chega e ela, entendeu? Pega lá um sabugo de milho que ela achou no chão e fala, aqui está meu presente para você, tio. Porque é isso, então, quer dizer, o que esse povo nômade, pastoril simples vai oferecer para Deus? O que eles têm. Então, nesse sentido, eles vão oferecer esse cordeiro, e aí o sangue, que é essa coisa que marca muito a fronteira, né, que é abordado pela teologia, pela psicologia, que é a fronteira entre a vida e a morte, né, que é a marca emblemática, que até o cinema sabe muito bem como usar isso, vai ser a referência que é colocado lá. Agora, o lance interessante é que vocês vão sair depressa, então não dá tempo de fazer pão normalmente. Não dá para ficar esperando fermentar a massa. Então, comam pão sem fermento.
ou seja, o que é chamado de matzá, que até hoje a tradição judaica mantém isso. Então eles comem pão sem fermento, eles comem ervas amargas, que lembram o que eles passaram nesse período terrível de sofrimento no Egito, e fazem esse sacrifício. Quando vem o juízo de Deus sobre o Egito, aqueles que estão protegidos com o sangue, que é uma demonstração concreta de fé, eles vão então ser libertados e fogem e saem com Moisés na direção, né, do Mar Vermelho para sair da escravidão no Egito. Uma coisa muito curiosa e diferente é que a gente não percebe, né? Quando Moisés e o Arão vão conversar com o faraó e pedir para sair, o faraó vai dizer que vai, depois volta atrás e aquela coisa tal. A palavra usada lá, ele fala assim, ó, deixe a gente ir para prestar um culto a Deus no deserto. Essa palavra hebraica é a palavra avad. Avad quer dizer prestar o culto, mas também quer dizer trabalhar e servir. Até hoje em Israel, você usa esse verbo para o trabalho que a pessoa faz. Aí for ovelha, onde é que você trabalha? Né? O que é interessante? Você tem uma brincadeira com as palavras. Né? Ou você trabalha para o faraó, que é a mesma coisa que prestar um culto a ele, porque ele é uma divindade, ou você serve a Deus e presta um culto a ele. Então tem esse lance duplo, né? Essa palavrinha avodá, que quer dizer trabalhar e quer dizer adorar. É uma coisa muito interessante. E aí eles vão, né? Vão, e Deus vai libertar o povo do Egito. E é uma coisa muito doida isso, porque você pensa, um Deus todo-poderoso, né, conforme o relato, devia libertar o pessoal e já jogar lá na terra, mas não, o presente que vem no caminho é o deserto. E o deserto é fundamental para esse pessoal aprender a andar junto, para esse pessoal aprender a depender de Deus, para eles lidarem com, digamos assim, a contaminação egípcia. Né? Porque toda hora os caras querem voltar lá porque eles queriam curtir os restaurantes egípcios. Lá tinha carne boa, lá tinha melão, tinha a minha casa, alho, tinha... Né? Eles detalham até os temperos, né? Ah, eles detalham? Detalham. No texto bíblico tem a referência a cebola, alho poró e carne e os melões, né, que eles têm saudade lá do Egito, né? Ah, tem esse detalhe, esse tem. nível de detalhe. Sim, é muito dizendo, pô, lá tinha cebola. Quando o bicho pega, né, no meio do caminho e eles começam a chiar, eles falam, vão reclamar de Moisés, falam, a gente podia voltar para o Egito, porque não sei o que, você tirou a gente para morrer aqui no deserto. Aí tem toda essa dinâmica, né, de aprender a lidar com a vida, porque por isso que essa geração não consegue entrar na Terra Prometida, porque quem não deixou de ser escravo na mente ainda permanece no Egito, não tem condição de conquistar uma terra, iniciar um projeto novo. A mudança de mentalidade é fundamental, né? E aí, então, essa é a primeira Páscoa. Mas espera. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.